somos felizes com Jesus, nosso Senhor. Queridos, o irmão Petrônio já compartilhou nessa manhã a importância dessa data. Nós entendemos que o Dia das Mães, ele é um dia para ser comemorado, na verdade é uma data, uma festividade para ser comemorada todos os dias, assim como o Dia dos Pais, assim como a data de aniversário do nosso casamento, da nossa data natalícia. Na verdade, todos os dias que nós abrimos os olhos, nós temos que agradecer a Deus, porque a dádiva da vida já é mais que suficiente para nós agradecermos, não é? E eu costumo lembrar a igreja o tempo todo, nós não temos noção de quantas pessoas não abriram os olhos hoje sobre essa terra. Então, nós estarmos aqui já é uma grande vitória, um grande motivo para agradecer a Deus. Mas nosso país escolheu uma data, segundo domingo de maio, para dizer o quanto é importante o Dia das Mães. Entendemos que existe sim a motivação comercial, é claro, como existe no Natal, como existe em toda data festiva no nosso país e no mundo. Mas como cristãos nós entendemos também que vale a pena, sempre que a sociedade para celebrar uma data, vale a pena sim nós aproveitarmos para falar o que Jesus pensa sobre essa data. O que nós como cristãos cremos e defendemos sobre essa data. Dia das Mães, para mim é algo muito, muito especial. Quando eu lembro da minha própria mãe. E cada um de vocês pode certamente dizer a mesma coisa, ou boa parte de vocês pode dizer a mesma coisa, que é uma data especial. Mas nós não podemos deixar de considerar aqueles que não tiveram a experiência, a boa experiência também com uma mãe, ou a boa experiência com um pai. Porque nós somos seres humanos, e nós experimentamos muitas circunstâncias que mexem com a gente, que ferem a alma, ferem o coração, que deixam marcas, não é? Alguns ou algumas aqui podem ter tido momentos muito difíceis com suas mães. Podem ter experimentado momentos que, na verdade, não trazem boa recordação com suas mães. Eu, particularmente, conheço algumas pessoas e, mesmo assim, essas pessoas decidiram, depois de conhecer a Deus profundamente, essas pessoas, todas essas que me vêm à mente aqui, escolheram honrar sua mãe, honrar o seu pai. E deixaram que as marcas fossem marcas que os tornassem mais fortes e não mais vulneráveis. Procuraram ajuda, curaram o coração e hoje caminham bem com isso. Na verdade, se nós entendemos que o dom da vida é mais que suficiente para que nós estejamos aqui agradecendo a Deus, se não fosse nossa mãe, não estaríamos aqui. Então, por isso já agradecemos a ela, ainda que ela tenha falhado na caminhada como nossa genitora, como cuidadora, mas ela nos deu o dom da vida. Foi a vida dela que foi o recipiente, foi o corpo daquela mulher, o seu ventre, foi o seu desejo de nos ver nascer, que nos deu a oportunidade de estar aqui hoje. Então já agradeço a Deus por isso. Eu agradeço a Deus por isso. Ainda que tenhamos falhado. Sabe por quê, filhos? Às vezes a gente reclama de um pai, de uma mãe que falhou, e
se nós perguntarmos a nós mesmos, se nós temos falhado também, se nós seríamos dignos de merecer uma homenagem, provavelmente, se nós formos sinceros, nós vamos ver que nós falhamos muito também na caminhada pessoal, na caminhada do dia a dia, não é? Nós também erramos. Nós fazemos tudo para não errar da forma que erraram conosco, mas nós também erramos. Então, não vale a pena nesse momento relembrar aquilo que machuca, mas aquilo que nos traz alegria, aquilo que nos traz propósito de vida, aquilo inclusive, aquela dor inclusive que me impulsionou a mudar a minha realidade, mudar as minhas atitudes e me tornar um homem ou uma mulher melhor. Exatamente, sabe, os conflitos, as guerras interiores, elas servem para nos motivar, para nos impulsionar, para mudar a nossa própria realidade, para que nós não venhamos a errar também. Então tudo precisamos aprender a agradecer ao Senhor, tudo. Mas tem algumas coisas, e aqui eu quero tratar não falando das mães em especial. Eu hoje quero falar aos filhos e filhas. Aqui eu estou falando para o meu coração. Aqui eu estou falando para as mães que são filhas também, ou que foram filhas, porque mamãe talvez já esteja no céu, não é? E eu quero tratar com vocês sobre algumas coisas que eu não vejo como saudáveis, eu não consigo compreender como acontecem na vida dos filhos. E depois eu quero dizer coisas que eu compreendo como saudáveis e que, graças a Deus, também acontecem na vida de filhos. Mas eu quero começar pelas coisas que eu vejo que não são saudáveis e que eu não compreendo como podem acontecer na vida de um filho ou de uma filha que pelo menos já ouviu falar do que Jesus espera de você. Algumas coisas, como por exemplo, um filho não saber tratar sua mãe com todo carinho, com respeito e com amor, independentemente de como ela trata você, filho ou filha. Eu não compreendo isso. Eu não compreendo um filho não ter paciência com a mãe. Eu não entendo um filho não perceber como a mãe sacrificou-se durante tantas noites, cuidando de você, durante tantos dias, buscando das formas mais duras, conseguir o pão de cada dia, muitas vezes sozinha, porque papai já não estava junto, né? Eu não consigo entender um filho ou uma filha que não caminha de uma forma saudável com sua mãe, sem reconhecer esses sacrifícios. E aí a gente observa lá em Mateus, abre tua Bíblia, na carta, no Evangelho, na verdade, de Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15. Olha só, a partir do verso 1, Mateus capítulo 15, a partir do verso 1 diz o seguinte: Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: Por que é que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois eles não lavam as mãos antes de comer. E Jesus respondeu: Então por que é que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será executado. Era assim no Antigo Testamento. Perderá a sua vida. Aquele que amaldiçoa pai e mãe perderá a sua vida. Mas, continua dizendo Jesus, mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe:
Qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus. Ele não está mais obrigado a honrar seu pai e mãe. Dessa forma, assim, por causa da tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sabe o que é que acontecia aqui, filhos? Os estudiosos, fariseus, eles questionaram Jesus quando eles viram os discípulos de Jesus entrarem num ambiente de alimentação e simplesmente começaram a pegar os alimentos e comeram, não lavaram as mãos. E é um costume dos judeus, de forma alguma, sentar-se à mesa ou o lugar da refeição, qualquer que seja, sem antes lavar as mãos. E aí Jesus confronta esses homens e diz assim: olha, vocês estão dizendo que os meus discípulos estão errados porque não honram a tradição. Mas tem algo na tradição que vocês não honram, e é muito mais delicado do que simplesmente não lavar as mãos. E aí ele menciona o fato de uma palavra, a palavra que está nesse contexto aqui é korban. Você sabe o que quer dizer korban? Lá em hebraico quer dizer algo que você dedica a Deus, que você separa a Deus e não pode negociar mais com nada. Aquilo fica separado para Deus. É algo dedicado especificamente para Deus. Então, por exemplo, você recebe uma herança e você diz: olha, dentro dessa herança tem um terreno, ou tem uma casa que veio como herança, e essa casa vai ser dedicada a começar um trabalho evangelístico lá. Você consagra aquele lugar ao Senhor. Nada, eu não vou vender, aquilo ali vai ser para a glória de Deus, vai ser um lugar dedicado ao trabalho do Senhor. Vai ser um projeto social para abençoar a comunidade. Isso, na lei judaica, se torna um korban, ou seja, algo que é dedicado ao Senhor e que de forma nenhuma pode ser negociado. Aí Jesus confronta eles dizendo assim: olha, vocês estão dizendo que deixar de lavar as mãos é algo que vai de encontro à tradição, não é? E que isso seria pecado. Mas vocês, no coração duro de vocês, deixam de escutar o que está prescrito pelo meu Pai, desde o Antigo Testamento, que diz: honre pai e mãe. E aquele que não honrar pai e mãe, e honrar quer dizer não apenas respeitar, mas cuidar do pai e da mãe, independentemente da circunstância que você enfrenta no seu relacionamento com pai e mãe. Você tem como obrigação cuidar do seu pai e mãe. Isso era tradição determinada por Deus. A questão de lavar as mãos era uma tradição humana, entende? E aí Deus diz: vocês se preocupam com lavar as mãos, mas a tradição de honrar pai e mãe, que é muito mais profunda, que diante de Deus gera indignação, vocês simplesmente dizem: esta oferta ou esse dinheiro que eu poderia ajudar a minha mãe, esta casa que eu poderia ajudar a minha mãe, é korban. Vocês estão entendendo o que é que acontecia naquela época? O homem ou a mulher que era, vou trazer uma palavra para nós aqui bem conhecida, suvina, aquele que não queria dividir o seu dinheiro, a sua riqueza com ninguém. Às vezes tinha o suficiente para cuidar do outro, para cuidar dos familiares, principalmente do pai e mãe. Mas ele era tão suvina, ele era um homem ou uma mulher que era tão egoísta, que ele preferia dizer: não posso ajudar meu pai e minha mãe nessa hora, porque o que eu tenho, que eu poderia ajudar, é korban,
foi dedicado ao Senhor. Você está entendendo o que é que Jesus está confrontando esses homens aqui? E diz: como é que vocês vêm para mim para questionar se eu lavo ou não as mãos, ou os meus discípulos, se há algo muito mais delicado, muito mais profundo, que mexe com o coração do meu pai, vocês não honram, que é cuidar do pai e da mãe. Você entende o confronto aqui? É por isso que eu coloco aqui como um dos primeiros pontos que particularmente mexe com o meu coração. A gente não honrar pai e mãe, independentemente de quem foram ou do que fizeram, do tamanho de marca, se foi marca positiva ou negativa sobre a minha vida. Eu não consigo entender um homem ou uma mulher simplesmente esquecer um pai e uma mãe. Simplesmente não conseguir trazer uma palavra de carinho que seja para um pai e para uma mãe. Não consigo, porque isso é uma determinação de Deus para nós, filhos. É algo que precisa estar no nosso coração. É algo que nós precisamos entender como vital para a nossa existência. Vocês entendem? Porque aqui no Antigo Testamento diz que, naquela época, não honrar pai e mãe, simplesmente poder ajudar e não fazer, é digno de execução. Olha que tamanho de responsabilidade Deus está colocando sobre nós, filhos. Vocês entendem? Mães e pais. Mães e pais. Uma outra coisa que mexe comigo, e eu não entendo como é que isso pode funcionar. Talvez você diga até assim: pastor, você que está me ouvindo agora aí, no Dia das Mães você trazer uma palavra dura dessa. Sabe por quê, filhos? É porque às vezes a gente precisa ser chacoalhado para poder mudar a realidade de uma mãe. A gente muda a realidade de uma mãe fazendo com que o filho ou a filha entenda a sua responsabilidade. É assim que a gente muda a realidade de uma mãe e de um pai. É fazendo com que os filhos entendam que agora é a hora de honrá-los. Enquanto eu tenho saúde, enquanto eu tenho condição de fazer o mínimo para que ela ou ele tenha uma vida ainda digna nos seus últimos dias sobre essa terra. Talvez você esteja com sua mãe agora num leito de hospital. Talvez seja a melhor hora, sabe, filho, para você refletir sobre quem foi sua mãe. Talvez seja a melhor hora, não apenas num dia, no segundo domingo de maio, para você refletir sobre a importância da sua mãe. Mas todos os dias que você abrir os olhos, você perceber aonde você falhou e tentar buscar, compensar esse tempo. Busque. Se errou, peça perdão à sua mãe. Se deixou ela sozinha durante muito tempo, compense isso. Mãe, eu quero compensar isso. Pai, eu quero compensar isso. O tempo que eu tiver, eu vou estar junto de você. E não importa, você não tem que cobrar nada de pai e de mãe. Deus cobra dele já, filho. Não precisa ser cobrado duas vezes. O que você tem que fazer é honrar pai e mãe, diz a palavra de Deus. Honre para a glória de Deus. É mandamento lá de Efésios capítulo 6. É mandamento. Honre pai e sua mãe, seu pai e sua mãe, para que os seus próprios dias de vida se prolonguem sobre essa terra. É mandamento. Entende? Você quer viver mais? Honre pai e mãe. Honre pai e mãe. Eu não consigo entender um homem ou uma mulher que despreza, que se envergonha do pai e mãe. Nós temos muitas histórias, muitas matérias nas redes sociais sobre filhos que honraram suas mães e que nunca tiveram vergonha de uma condição social muito difícil da sua mamãe, e que aonde quer que estivessem, honravam sua mãe. Gente que a mãe era na lavoura, sabe, filho, do início da manhã até o sol se pôr,
para poder conseguir fazer com que o filho ou a filha se estabelecesse na cidade grande durante meses e meses para se formar na faculdade. Mas o filho, quando se forma, volta para a mãe e dizer: obrigado mãe, obrigado pai. Tudo que vocês fizeram por mim, eu quero agora fazer a minha parte por vocês. Como isso é bonito, não é? Mas tem muitos filhos que não fazem isso. E que se esquecem, que se envergonham da mãe e do pai. Filhos que não têm coragem de dizer aonde a mãe mora, porque mora numa comunidade carente. Não tem coragem de dizer, porque não se estabelece em um nível social diferente, alto. Diante dos colegas, prefere ser outra pessoa, faz parte de uma família fictícia. A família dele é uma família virtual, onde só ele conhece. Os seus pai e mães verdadeiros, irmãos verdadeiros, colegas verdadeiros do dia a dia, não fazem parte desse grupo. Isso é triste, isso é deprimente, isso demonstra um coração que precisa de restauração, que precisa voltar ao primeiro amor. Eu não posso ter vergonha do meu pai e da minha mãe, eu não posso me esquivar de dizer quem eles são para mim, eu não posso me esquivar de compartilhar um sonho com aqueles que hoje eu estou convivendo na faculdade ou numa grande empresa, de dizer: o meu sonho é, antes de poder comprar a minha casa, comprar uma casa para minha mãe, comprar uma casa para meu pai. Não posso deixar de compartilhar isso. Isso vai mexer com o coração de muita gente, porque tem gente abandonando pai e mãe. Eu não consigo, me perdoem se aqui existe alguma situação dessa, me perdoem filhos, mas eu não consigo entender, por mais difícil que seja, conviver com uma mãe e um pai, interná-los em um asilo e esquecê-los. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo. Você pode ter todas as argumentações possíveis. Pastor, o senhor não conhece minha mãe. Pastor, o senhor não sabe como é difícil. Filho e filha, um dia você vai ter aquela idade. E eu espero que você não tenha o desprazer de ver um filho ou uma filha sua dizer que vai colocar você Eu não consigo entender isso. Não consigo. Mas lá ele vai ter, ou ela vai ter, pessoas que vão caminhar com ela o dia todo. Ela queria você caminhando com ela o dia todo. Ela queria você. Mas está com Alzheimer e nem lembra. Ela pode não lembrar, mas você lembra. Você sabe quem ela é para você, ou quem ele foi para você e ainda é. Eu não consigo entender isso. Honre seu pai e sua mãe. Honre. Se você quiser viver mais. E viver mais aqui não é simplesmente morrer. Se fosse só morrer, talvez fosse menos doloroso para você. O texto aqui vai muito além de morrer. É se você quiser viver com sua consciência sem culpa. Se você quiser viver uma vida feliz. Entende? Não é quantidade de tempo, porque tem gente que vive poucos anos, mas vive intensamente na presença do Senhor e é feliz. Mas não adianta nada você viver 80, 90, 100, 130 anos sem uma consciência tranquila, porque você não honrou pai e mãe. É isso que a Bíblia está dizendo. É isso. Seu pai e sua mãe precisam é de você. Eu fico feliz, eu me lembro de uma situação
a minha própria mãe. A minha avó, membro dessa igreja, época de fundação quase dessa igreja, foi ela que me apresentou a Cristo aqui. E minha avó teve como uma mulher hoje já teria mais de 100 anos, minha avó. Ela faleceu com 90 e poucos anos, 96 anos de idade, né, Carlinhos? 96 anos de idade. Mas minha avó falhou muitas vezes também com seus filhos. Falhou, é normal isso acontecer. Mas olha, chegou um momento que minha avó teve derrames, teve um atrás do outro, e viveu num momento difícil da vida dela, onde vegetava em cima de uma cama. Os 6 últimos anos vegetando em cima de uma cama. Mas eu aprendi uma coisa ali com minha avó e mais ainda com a minha mãe. Teve em alguns momentos a ajuda de alguns irmãos, em alguns momentos, eu não posso negar, mas filhos, foram 6 anos diuturnamente, Carlinhos sabe disso, não é? Diuturnamente cuidando daquela mãe, sabe, com um home care dentro de casa. Minha mãe quase não dormia, não conseguia dormir, porque minha avó era alimentada por sonda nasogástrica, e tinha que estar tomando cuidado, porque podia engasgar, podia morrer ali numa intercorrência de madrugada. E minha mãe chegou no limite 6 anos, direto, e a gente ficava, os filhos ficavam, mãe, você precisa dormir. Ela não deixava, a gente ia para lá, ela não deixava. Ela tinha que ficar cuidando da mãe. E talvez ela tenha sido uma das que mais teve dificuldade na relação mãe e filha. Mas ela honrou até o dia que papai do céu disse: Nira, você não aguenta mais não. E eu sei até onde você pode suportar. Eu vou promover a minha filha Maria Assunção. E ele promoveu para o céu minha avó. E hoje minha mãe está sendo honrada pelos filhos dela agora. Cada um de nós tentando honrar da melhor forma a sua mãe. É assim que a gente aprende, sabe, filhos? Muita gente podia dizer: pai, deixa ela no hospital. Não tem quem aguente ficar 24 horas. Aguenta, filhos. Quando a gente tem a responsabilidade, quando Deus fala ao coração da gente, aguenta. Deus não dá uma provação que nós não sejamos capazes de suportar. Ele não dá. Quando Ele vê que chega o nosso limite, Ele resolve da melhor forma. E Ele promoveu minha avó. E hoje eu tenho uma mãe que eu me orgulho em dizer o tempo todo: é um exemplo para mim. E se eu errar com ela, vai ser puramente minha responsabilidade, porque ela foi um exemplo. Vocês entendem? Ela foi um exemplo. Honro, espero muito que outros aqui possam se alegrar também com o exemplo de suas mães. Mas se não se alegraram, sejam agora as melhores mães. Sejam os melhores filhos e as melhores mães agora. Ainda que você não tenha tido um exemplo, Deus é o maior exemplo. Deus é o maior exemplo. Ele cuidou do seu filho Jesus até o último momento. Até o último momento. E ele dizia o tempo todo ao ouvido do Senhor Jesus: meu filho, você é meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer. Ele dizia isso todo o tempo, em todo o tempo a Cristo. E é isso que você precisa ouvir. Deus é aquele que supre todas as suas necessidades, filho. Eu não consigo entender um filho que age diferente. Mas eu fico feliz quando eu vejo um filho ou uma filha que age de uma forma que agrada o coração de Deus, que perpassa essas características difíceis, ruins, que não são saudáveis, e passa agora a viver de uma forma diferente, uma forma que agrada a Deus. Eu me orgulho demais quando eu vejo um filho reconhecer tudo o que sua mãe foi ou é na sua vida, e não se cansa de dizer isso. Não se cansa de dizer isso.
Vocês sabem que eu falo da minha mãe, da minha esposa, da minha filha o tempo todo, porque são referências para mim. Elas têm me amado de uma forma que muitas vezes eu digo, eu não mereço isso mesmo não, que vocês fazem. Elas têm cuidado de mim. Minha mãe é uma delas. Você sabe, eu tenho 52 anos de idade. 52 anos de idade. Até pouco tempo, eu sou o mais velho da turma. Tem outro com 50, tem outro com 49, tem outra com 40 e um pouquinho, 42, se não estou enganado, não é 43, a mais nova. Mas até pouquíssimo tempo, minha mãe não dormia enquanto não sabia que todos tinham chegado em casa. E ela ligava de um por um. Chegou, e ela esperava que a gente ligasse. Cheguei, mãe, em casa, mas está dentro de casa? Estou, mamãe. Quando a gente não ligava, ela ligava. Já chegou? É esse tipo de cuidado que nenhum amigo do Facebook, nem do WhatsApp, nem de Instagram tem por você, filho. Entende? É esse cuidado que nenhuma mídia, nenhum amigo de rede social tem por você. Nenhum. Mas pai e mãe tem. E eu fico feliz com isso. Então, já dizia o reverendo Ricardo Barbosa, eu ouvindo o Ricardo Barbosa, da Igreja Presbiteriana em Brasília, um servo, autor, escritor de livros maravilhosos. Eu gosto muito de ouvi-lo. E o Ricardo, ele em um determinado congresso que nós estávamos, ele fez a seguinte argumentação. Ele fez, olha, nós temos um grande inimigo para a edificação das famílias. Temos um grande inimigo da oração. E aí ficou todo mundo ali no congresso, inimigo da oração, inimigo da família. Qual é o inimigo? Aí ele pegou e fez isso aqui, ó. O celular. O celular é um grande inimigo da edificação das famílias através da oração, do cuidado de pais com seus filhos através da oração. Sabe por quê? Há alguns anos, isso aqui não existia, filho. Quem tinha um celular, um Motorola daquele chamado tijolo, né? Era uma pessoa, era um exponencial na sociedade, né? Era caríssimo, quase ninguém tinha um negócio daquele. E sabe o que acontecia quando o pai ou a mãe estava aflito e queria que Deus cuidasse do seu filho quando ele ia para uma festa e não sabia que horas voltava, não sabia como ia ser o trajeto? O que ele fazia? Orava. Agora, quando o filho vai para a festa, e aí, filho, está onde? Chega de que horas? Já chegou na festa? A gente deixou de orar. A gente deixou de depender de Deus para cuidar dos filhos. Mas a mãe e o pai que ama a Deus pode até ligar, mas depois que liga diz, Senhor, meu filho pode estar me enganando, minha filha pode estar me enganando, mas não engana o Senhor. Cuida do meu filho, cuida da minha filha, traz ele ou ela debaixo da tua graça, protege de todo mal, dessa violência na cidade, protege das más companhias, cuida dos meus filhos. Eu dependo do Senhor, eu não dependo de um celular, eu dependo do Senhor. Você entende? Quando eu vejo um homem ou uma mulher, um filho ou uma filha que ora também pelos seus pais, isso me deixa feliz demais. Um homem ou uma mulher que ora, experimenta uma família forte. A família que ora se torna uma família forte, que faz parte de uma igreja forte. Se nós não oramos, nós somos uma igreja fraca, uma família fraca. Vocês entendem? Precisamos estar na presença de Deus. E a última coisa, para a gente terminar, da mesma forma que temos muitas características que entristecem o coração de Deus, tem características que alegram. Uma é a dependência dele através da oração.
intercedendo pelos pais e pelos filhos. E uma outra coisa: um filho que sabe suavizar os sofrimentos de sua mãe com as flores do reconhecimento, com as flores da sua amizade, com seu amor e com sua gratidão. Filhos, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Como pastor, como uma das prerrogativas da função pastoral, nós infelizmente precisamos, ou felizmente, precisamos estar periodicamente realizando cultos de gratidão, de promoção de pessoas para o céu. Mas às vezes a gente sabe que a promoção não foi para o céu, infelizmente. Mas exatamente naqueles momentos do culto de gratidão, para alguns o culto fúnebre, para nós não, culto de gratidão, a gente observa como pessoas vão a partir dali sofrer nas suas consciências e nos seus corações uma vida que não honrou pai e mãe. A gente vê ali filhos e filhas levando dezenas de flores, levando coroas de flor, cada uma mais linda do que a outra, trazendo palavras, que verdadeiros poemas ali na frente, mas que enquanto a mãe tinha vida ou o pai tinha vida, nunca receberam uma flor. Nunca no dia das mães ou dia dos pais foi recitado um poema para eles. Nunca foi mencionado o seu nome em uma reunião pública da família ou no meio dos amigos no trabalho. Nunca. Mas na hora que está naquele momento diante do corpo, simplesmente o corpo, porque o espírito já está com Deus, aí você oferece tudo de bom, todas as flores possíveis. Eu me alegro quando eu vejo homens e mulheres, filhos e filhas, que honram seus pais em vida, que dão flores, que dão presentes, por mais simples que sejam, um cartãozinho, mas que diz: você é especial. Que chega dia das mães, tenta fazer um almoço, ou leva para almoçar em algum lugar, ou faz um agrado, faz alguma coisa, mas não só no dia das mães, todos os dias. Que brinca com pai e mãe, que tem paciência com pai e mãe. Isso agrada ao coração de Deus. Isso traz luz aos olhos. Isso faz com que você seja uma pessoa que não é vista apenas de preto e branco, ou cinza, mas uma pessoa que quando se olha para você, se vê uma pessoa multicor, uma pessoa com vida, que manifesta a glória de Deus. Entende? Isso agrada ao coração de Deus, filhos. Honre pai e mãe enquanto você os tem perto de você. E se ele já foi, ou ela já foi, e você não teve a oportunidade de fazer isso, preste atenção. A palavra de Deus nos diz que, ainda que pai e mãe abandonem você, eu, Deus eterno, jamais os abandonarei. Eu quero fazer uma paráfrase aqui, minha. Eu entendo o contexto desse texto, mas eu quero dizer o que eu enxerguei além um pouquinho, sem ser herético. Honre pai e mãe. E ainda que eles os abandonem, não estejam mais com vocês, eu jamais abandonarei vocês. Eu serei o pai e mãe, e você pode dizer para mim qual é a dor do seu coração, aonde você errou, e me pedir perdão. E eu escutarei a sua oração e perdoarei os seus pecados. Você entende? Deus está ouvindo o seu coração hoje. Ele sabe aonde está doendo o seu coração.
E Ele está pronto para ouvir você dizer: Senhor, como meu Pai, acima de todos os pais, como aquele que representa a figura da minha mãe também, acima de tudo que eu possa imaginar, aceita o meu pedido de perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas. E eu tenho certeza que Ele vai dizer para você, como Ele disse para Jesus: filho ou filha, você é meu filho e minha filha amada, em quem eu tenho grande prazer. E vai dizer o que Jesus disse àquela mulher que pecou, que adulterou. E adulterar, você pode entender, fazer tudo aquilo que a torna infiel, inclusive na sua atitude diante de Deus. E aí você pode dizer: eu fui infiel a minha mãe e a meu pai, fui infiel ao Senhor. E Ele vai te dizer: eu te amo, vá em paz e não peques mais. É tomar posse disso, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus lhe faça sair daqui com um desejo incontido de dizer à sua mãe o quanto ela é especial. E se ela não está mais perto de você, dizer a Deus que você queria ter podido pedir perdão a ela e dizer o quanto ela era especial, mas como não tem, diga a Deus: eu sei o quanto o Senhor me ama e o quanto o Senhor é especial, é soberano na minha vida. Por isso, eu te peço, Senhor, muda a minha atitude daqui para frente, para que eu seja ainda uma boa filha, uma boa mãe, uma boa irmã ou irmão, para que eu seja uma pessoa que reflete a Tua glória sobre essa terra, em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento. Pai querido, eu te agradeço por esse privilégio que tenho de compartilhar o que o Senhor coloca no nosso coração com cada um dos Teus filhos e filhas, cada um que faz parte da Igreja Universal do Senhor, que nos escuta talvez dos mais distantes pontos dessa terra. Que o Senhor possa usar esse momento para renovar as forças de cada um de nós, para que nós possamos honrar os nossos pais, da mesma forma que nós dizemos que honramos o Senhor, Pai, mas que seja uma verdade, que seja sinceridade, e que a partir de agora as minhas atitudes venham refletir essa decisão, e que eu venha me tornar um melhor filho, um melhor irmão, um melhor esposo, um melhor pai ou mãe, que eu venha me tornar um discípulo de Jesus, cada dia mais parecido com Ele, para que esse mundo possa ver o Senhor através da minha vida, através da vida de cada um dos Teus filhos sobre a terra. É o que eu te peço. Tem misericórdia das mamães que aqui estão, talvez tão distantes dos seus filhos, talvez sofrendo a dor da separação, sofrendo a dor do esquecimento, sofrendo a dor da infidelidade de um filho ou de uma filha. Restaura de forma sobrenatural esse coração, Pai, e não deixa sair daqui da mesma forma que entrou. Traz um ânimo maravilhoso, Senhor, sobrenatural. Põe um bálsamo de Gileade sobre os corações e nos faz perceber a Tua graça inundando o nosso ser e nos transformando cada dia discípulos do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos nesse momento ter uma participação especial, não é? Eu creio que é Karina e Cristina que vão estar aqui à frente. Então, vem cá, Karina e Cristina, elas vão dar o direcionamento para vocês do que vai acontecer, tá bom? Então, mamães, tem uma pequena lembrança do Ministério da Criança, aqui da Primeira Igreja Batista do Engenho do Meio, para o coração de vocês, tá bom? E eu quero convidar nesse momento, Karina, Cristina, Joyce, eu creio, né, e Rosália, vão estar aqui também, ajudando, a Raquel, tem uma turma toda aqui.
Bom dia, igreja. Graça e paz. Bom dia, igreja. Graça e paz. Vamos agora apresentar uma música em homenagem ao Dia das Mães com as crianças do programa Mundo a Mundo. Na verdade, aqui temos algumas de nossas crianças, tá? Total, temos 59 crianças entre 4 e 9 anos de idade, certo?
Oi, gente, essa foi uma apresentação, a gente queria fazer algo diferente. Tentamos fazer um pouco de Libras, né, para que seja, que é uma língua também. Tem mães que são surdas, já que não escutam, já que é vinculado nas redes sociais. Então a gente tentou mostrar isso com as crianças, também para essas mães, tá bom? Eu agradeço. Vou pedir às crianças agora que sentem perto das suas mães, devagarzinho vai descendo, tá? E agora eu vou chamar a Karina aqui para poder seguir com as apresentações. Graça e paz, amados. Eu convido a irmã Adriana. Ela também tem uma mensagem cantada para nossas mães. Para nós, mães, eu também me incluo. Nesse dia em que é um dia especial para lembrar de nossas mães. Porém, dizer que a ama, dizer que lhe quer bem, demonstrar o carinho e o amor, é uma atitude que nós devemos fazer todos os dias, seja presencial, seja através de uma ligação, seja através de uma mensagem. Mas lembrar diariamente dela, que é quem cuidou de nós enquanto nós precisávamos daquele cuidado. E até hoje permanece orando por cada um de nós.
Amém. Né, que cada mãe, né, possa continuar sentindo o seu coração assim, como uma flor que desabrocha a cada manhã, e que cada filho possa sentir verdadeiramente isso. Agora eu gostaria de convidar uma mãe também, que com as palavras, com a poesia, também gostaria de nos homenagear. A Cássia. Mãe, dádiva divina que Deus nos deu e nos envolve ao peito desde pequeninos, ensinando-nos a melhor maneira de viver, guiando em nossas vidas o nosso destino. És tu, ó Mãe, uma joia rara, onde podemos compreender o que é o viver. Se foste tu que nos fizeste vir ao mundo, havemos de te amar até o fenecer. Eis a luz a iluminar nossos caminhos. Eis o caminho certo para o bom viver. És o espelho a refletir-nos a bondade. Eis a doutrina fiel do nosso frágil ser. Sem ti, ó Mãe, não sei o que seria desses filhos que ao mundo tu trouxestes, sem teu carinho nas horas amargas, sem teus conselhos tão bons que sempre tu nos deste. Que seria de nós, pequenos irmãos, se não fôssemos protegidos pela tua mão e de Deus, o Senhor e Criador de tudo que fez? Nascemos pobres e pobres nos criamos, mas herdamos uma riqueza sem comparação. O espinhoso caminho que aqui trilhamos leva nossas vidas para a salvação. És a única mulher que não se cansa em levantar altas horas da noite para o teu filho acalentar. És a mulher que não se cansa ao escutar o constante choro de uma criança. És, portanto, a razão de nossas vidas. E por isso, ó Mãe, nesta data querida, uma prece aos céus queremos elevar. Deus te abençoe, mamãe, e te dê muitos anos de vida. Deus te abençoe, mamãe, minha mãezinha querida.
abençoe, mamãe, mãezinha do coração. Rogo pra ti essas bênçãos de joelhos em oração. Esta poesia, irmãos, foi feita pelo meu irmão Ezequiel Tavares, jovem ainda, para minha mãe, que escutou enquanto viveu todos os anos esse poema. Graças a Deus, ele está na glória. Graças a Deus. Eu posso hoje recitar para vocês, porque ela não precisa mais saber que a amo. E vocês, mães, têm e precisam ser esse espelho para os seus filhos. Nós precisamos ser. E o que nós fizermos para nossa mãe, certamente os nossos filhos farão para nós. Não é cobrança, é promessa de Deus. Glória a Deus por tudo isso. Pois é, eu também quis tocar instrumento, viu? Mas não toco nada. Olhem só, né? Eu convido agora as crianças da PIBEM, nossas crianças, para que nós também possamos homenagear as mães com mais 2 louvores. E logo após nós teremos também um vídeo que é uma homenagem da PIBEM às mães. Eu gostaria de pedir desculpa àquelas que não estiverem com suas imagens no vídeo. Nós solicitamos através das mídias sociais durante vários dias, mas talvez alguns não tenham chegado a tempo. E eu gostaria de informar as mães, no nosso prédio anexo, tem um mural para que vocês possam tirar foto com os filhos de vocês. Tá bem bonito, bem floral. Além desse painel daqui, vocês têm essa outra opção para tirar foto com eles ao final da programação. Eu esqueci.
Amados, nesse momento nós iremos exibir o vídeo em homenagem às mães e gostaríamos de mais uma vez dizer que essas imagens foram solicitadas através das nossas mídias sociais e pedir a vocês que sempre fiquem atentos em homenagens como Dia das Mães e Dia dos Pais. É bem comum que a gente solicite imagens de vocês. Eu ainda quase nem existia, mas já sabia o que era ser amado. Me sentia protegido, tocado, abraçado. E a cada dia, todos esses sentimentos pareciam aumentar ainda mais. Com o tempo eu fui crescendo, até chegar o dia de conhecer quem cuidava de mim com tanto carinho. Mamãe. A primeira palavra que eu aprendi a falar. E sem dúvida, a mais bonita de todas. Nunca vou esquecer aquele seu sorriso quando eu cheguei ao mundo. Você era tão jovem e tão bela que logo me encantei. Ali eu já sabia, eu tenho a melhor mãe do mundo. Hoje, eu quero sentir de novo aquela proteção, aquele colo e aquele carinho que só você é capaz de demonstrar. Eu sei, em todos esses anos, fui responsável por mudar sua rotina, seu humor, criei algumas preocupações e talvez até algumas rugas. Mas nada que tenha tirado a sua beleza. Aliás, ela parece ser infinita. Cheguei assim, meio de repente, do nada, sem pedir licença. E por isso, peço que me desculpe. Mas você era guerreira. Lutou para me dar sempre o melhor. Arregaçou as mangas para não deixar faltar nada. Era incansável, corajosa, forte e, acima de tudo, mãe. Quantas vezes eu já desapontei você? Quantas vezes fiz manha, birra, ou tentei vencer pelo choro? Me lembro de uma época onde nada era o suficiente para me agradar. Queria sempre mais. Coisa de aborrecente. Mas você nunca desistiu de mim. Pelo contrário, sempre estava lá, me dando conselhos, orientando e às vezes até brigando, claro, tudo pelo meu bem. Por isso, mais do que homenagear, eu gostaria de pedir desculpa. Desculpa por não ter lhe ouvido. Desculpa por ser arrogante. Desculpa por ter sido imprudente. E desculpa por nem sempre conseguir expressar esse grande amor que sinto por você. Vou lutar e vou pedir para que você possa sempre ter o melhor que a vida oferece. Assim, da mesma forma e com a mesma garra que você fez por mim a vida toda. E não porque mãe só existe uma, e sim porque amor de mãe é único. Mãe, sou grata por tudo que fez por mim.
te amo. Mãe, sou grata por tudo que fez por mim. Cada gesto de carinho que recebi.
Pensem como nossa igreja está florida, são muitas mães, não é? E infelizmente ainda tem algumas que não foi possível colocar a imagem. Mas graças a Deus pela vida de cada uma delas, por cada uma de vocês, por cada uma de nós, né? Que Deus permaneça fortalecendo, dando graça e muita sabedoria para permanecer educando os seus filhos nos caminhos do Senhor. Eu gostaria de convidar o pastor Joésio para que faça uma oração pelas mães. Não, fazer filidiana vai ser mais fácil. Ok, queridos, nós vamos orar, terminando esse momento. Pode enxugar aí, né? Tem gente que está se derramando, né? Vamos fazer assim, logo após a oração, as mães aqui representadas, as mães que vieram, nós vamos fazer uma fila indiana. Vem todo mundo aqui para o meio, passa, vai receber uma lembrança e sai pelo outro corredor, para ficar mais tranquilo, tá bom assim? Então todas as mães, é só fazer uma fila indiana, não se preocupe que vai andar rapidinho, tá bom? Nós vamos estar com Rosália e Karina distribuindo rápido aqui e vamos sair pelo outro corredor, tá bom assim? Vamos convidar vocês a logo mais à noite estarmos juntos para celebrar ainda o nome do Senhor. Vamos orar? Pai querido, mais uma vez eu quero te agradecer por esse momento, pedir ao Senhor que possa estar sondando o coração de cada mãe aqui presente, cada filho ou filha também, para que possam sair daqui certos de que Tu falaste ao coração delas através de cada imagem, cada canção, cada mensagem, cada criança cantando aqui, que o Senhor se manifestou de todas as formas para dizer o quanto ama cada uma delas, Pai. Abençoa os seus corações, realiza os sonhos, Senhor, de cada uma dessas mães, de cada um desses filhos em relação às suas mães, para que nós possamos a cada dia ver mulheres também mais parecidas com o Senhor Jesus. Obrigado pelo trabalho de toda a equipe de crianças da igreja. Obrigado por todas que fazem parte das equipes que ajudaram a organizar isso tudo para a glória do Teu nome, Pai. Mais uma vez celebramos ao Senhor e nos leva em paz ao sairmos desta casa de oração. Nos leva aos nossos destinos, para abraçar as nossas mães, para orar pelas nossas mães, orar por aqueles que ainda estão no nosso meio e agradecer ao Senhor por aquelas que não estão mais conosco. Dá-nos uma tarde debaixo da Tua graça, logo mais à noite, ser conosco nesta casa mais uma vez em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, seja com todo o povo do Senhor sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Vamos fazer aqui a nossa fila indiana. Você que nos viu e celebrou o Senhor conosco nessas redes sociais, Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Saindo daqui, quem quiser, gente, presta atenção, quem quiser depois de pegar a lembrança, pode ir para o salão anexo tirar a foto lá. O painel para tirar a foto está lá, tá bom? Para não tumultuar aqui na frente. Enquanto todo mundo passa, vai lá para o outro prédio tirar a foto, tá bom? Com as crianças. Eu quero ser amado. Deus abençoe. Eu ainda quase nem existia, mas já sabia o que era ser amado. Me sentia protegido, tocado, abraçado. E a cada dia, todos esses sentimentos pareciam aumentar ainda mais. Com o tempo eu fui crescendo, até chegar o dia de conhecer quem cuidava de mim com tanto carinho. Mamãe, a primeira palavra que eu aprendi a falar. E sem dúvida, a mais bonita de todas. Nunca vou esquecer aquele seu sorriso quando eu cheguei ao mundo. Você era tão jovem e tão bela que logo me encantei.
Ali eu já sabia, eu tenho a melhor mãe do mundo. Hoje, eu quero sentir de novo aquela proteção, aquele colo e aquele carinho que só você é capaz de demonstrar. Eu sei, em todos esses anos, fui responsável por mudar sua rotina, seu humor, criei algumas preocupações e talvez até algumas rugas. Mas nada que tenha tirado a sua beleza. Aliás, ela parece ser infinita. Cheguei assim meio de repente, do nada, sem pedir licença. E por isso, peço que me desculpe. Tentando que você fez por